Presidente. Obrigada, presidente. Senhor ministro, primeiro dizer que, de fato, é importante a sua presença nessa reunião. Não obstante, nós saibamos que, infelizmente, nas abordagens anteriores, nós não conseguimos verificar uma imersão de sua parte em relação ao conteúdo objetivo da reforma. Então, o Ministério já esteve aqui com representação, nós conseguimos verificar qual era a alma da proposta. Evidentemente, eu diria, não é, do ponto de vista mesmo humanístico, que a proposta não tem alma, porque ela é uma proposta de dissolução do Estado Nacional. Ela não reforma nada do ponto de vista administrativo, porque o seu vocativo, assim como o do relator, não é, nosso querido conterrâneo Arthur Maia e amigo, nós vimos, senhor ministro, que vocês fazem vocativos importantes sobre a administração pública. Mas a PEC ela não trata nada de reorganização do setor público. Ela não trata de diretrizes para planos de carreira, ela não trata da reorganização estrutural de carreiras que precisam ser modernizadas, de isonomia, de tratamento para funções similares. Esperar o ministro poder me ouvir, o assessor também. Não, tudo bem, natural. Não é? Então, ministro, a proposta, ela na verdade, ela não reorganiza o Estado brasileiro. E ela vai para um terreno pantanoso, perigoso, que na minha opinião, não é, se me permite, eu como servidora, com muito orgulho, não é? O seu assessor disse que se orgulhava aqui, um deles, de ser da iniciativa privada, mas nós temos orgulhosos e competentes servidores. Quando eu tive que fazer a opção entre a política e a ciência, o meu preceptor me disse: Alice, é doloroso isso, porque você vai ter que avaliar, não é, duas possibilidades de vocação que você tem, mas uma escolha é necessária. Quem faz a escolha pelo setor público faz por vocação, porque ninguém, não é, escolhe ganhar menos, ser exclusivo, por alguma conveniência. Porque não é verdade que o servidor não possa ser demitido. Nós temos processos administrativos rigorosos e o servidor perde o emprego se ele tiver uma acusação comprovada através de uma análise de PAD, de uma comissão de sindicância, e ele pode perder a liberdade, além dos direitos políticos. O servidor público, ele tem uma responsabilidade adicional, que é tratar da coisa pública, ministro. Então, a PEC, e no momento que ela é divulgada desta maneira, de que a estabilidade precisa ser rompida, porque o servidor precisa ser demitido, porque aquela estabilidade o estaciona, não é verdade. O que o estaciona é o desestímulo, é a falta de formação continuada, coisas que em muitos setores do setor público nós conseguimos vencer. Visitem o plano de carreira das universidades federais, onde, além do mérito e do tempo de serviço, do mérito, a titulação e o tempo de serviço, há avaliações. Avaliações coletivas. Eu participei da redação desse plano. E há uma interpolação de carreiras. O servidor não docente, ele entra ganhando menos do que o professor, mas se ele virar um doutor pesquisador, ele vai ganhar um pouco mais do que um professor que não tem aquela titularidade. Ele é submetido a uma avaliação coletiva do seu local de trabalho. Então, são coisas que são ditas, que não correspondem à verdade. E nós precisamos entender que existe um caos. A verdade é essa, nós precisávamos de uma diretriz. Essa seria uma reforma necessária. Que o ascensorista do Senado não ganhasse mais do que o daqui, porque o elevador, inclusive, é do mesmo tipo. Então, ministro, a solução do déficit público, ele não deveria passar, não é, por uma dissolução do Estado. Não é a primeira vez. Eu não estou diabolizando ninguém, porque isso não é a primeira vez que vem para a mesa. De fato, as contas públicas no Brasil, elas não são de responsabilidade dos governos anteriores os problemas, não. Nós temos problemas muito antigos, não é? Eu não vou aqui nominar o que acontecia na Petrobras de Xigeac-Uec, nem nos aviões do ministro que trocava gravata e vendia diamantes, eu não vou tratar disso. E vocês sabem em que etapa da história isso aconteceu. Foi na ditadura militar.
Eu acredito que nós precisamos encarar os problemas de frente. O senhor é um economista, é o ministro da Economia, o mais importante ministro da República. Que soluções econômicas nós temos para o Brasil? É dissolver o Estado? É achar que nós vamos pegar microempresas e dar aquilo que é fundamental como ação do Estado para que ela resolva? Aquilo vai girar a economia? Não gira, ministro. Um país continental como o nosso precisa de ações pesadas economicamente falando para resolver o déficit público. Primeiro é auditar a dívida, ver quantas vezes nós já pagamos. Segundo, é sem dúvida alguma resolver o problema de investimento público. Essa emenda constitucional 95 nos congelou por 20 anos em investimentos. Depois é discutir na reforma tributária o imposto sobre grandes fortunas, é uma opinião minha. Sobre operações na Bolsa, as operações financeiras que o Brasil não taxa. E, sem dúvida alguma, é entender que nós estamos numa crise econômica, são 14 milhões de desempregados, sendo dos quais 40% estão há 2 anos nessa condição. Nós temos uma crise sanitária, 256 mil mortos, algo grave, gravíssimo, que vem acontecendo no Brasil, misturado com o negacionismo, misturado com a confusão política absurda, uma crise política, um silêncio ruidoso do presidente da República, que é um homem que vive em live falando. Agora eu não sei o que aquele tradutor de Libras vai dizer do silêncio. Como é silêncio em Libras, Érica? Você que manja do negócio. Porque, é assim. Porque ele está silencioso. Acabou de ser preso o ex-diretor de saúde, o senhor Roberto Dias, do Ministério da Saúde. Um deputado foi a público fazer acusação sobre pedido de propina através de um servidor e seu irmão. E o presidente não fala nada. Então, é crise econômica, crise sanitária, crise política. Me desculpem, como é que num momento desse é uma dissolução do Estado que é apresentada como solução? É a dissolução apresentada como solução. O deputado Rogério Correia, e eu quero parabenizar o presidente da comissão, que nós temos tido aqui debates maravilhosos. São tardes profundas de ouvida dos diversos setores e vamos continuar. Mas a verdade, ministro, é que os detalhes da PEC, os detalhes nos dão a exata sensação de que, de fato, é o servidor comum que ganha de R$4.000 para baixo que será atingido. Acontece uma reforma previdenciária dentro da reforma administrativa, dentro da PEC 32, muda o regime previdenciário daquele que não for considerado típico de Estado, ou exclusivo de Estado, como queira. Joga para a lei ordinária definir quem será típico ou atípico. Infelizmente, aponta para uma privatização através da voucherização. Ministro, eu estava fazendo essa estatística esses dias. Pode concluir, deputada Alice Portugal. Finalizo, o presidente, desse último minuto. Em 2019, foram registradas 47,9 milhões de matrículas nas 180 mil escolas do ensino básico no Brasil. Eu pergunto, como é que nós vamos voucherizar isso? Para pagar o muito pouco na escola muito pouco qualificada privada do bairro? Isso é muito grave, isso é muito sério. Não pode acontecer. Na saúde, 2/3 da população brasileira depende do SUS. Poucos ricos se manteriam numa UTI. Para concluir, deputada. Eu agradeço. Ministro, vamos achar as soluções econômicas para o país, mas não vamos punibilizar os servidores, nem desconstituir a estrutura pública restante que temos no Brasil, não é, sob o pretexto de que isso resolverá esta crise tríplice que eu acabo de descrever. Esta reforma precisa ser retirada. Ela não tem condições de tramitar, porque ela não vai fundo na administração pública, ela prejudica os servidores e aponta para uma privatização daquilo que não pode ser privatizado, que é a alma do Estado Nacional. Obrigado, deputada Alice Portugal. Deputado Mário Labre, deputado Tiago Mitrô, deputado Felício Latessa, por até 5 minutos. Senhor presidente, obrigado pela fala. Saudar o ministro Paulo Guedes. Eu, na verdade, estou tirando meu nome da lista de inscritos a pedido do amigo Evair, que falou do adiantado da hora, do compromisso. O ministro está desde cedo aqui na Câmara dos Deputados, da nossa casa, mas é bom tê-lo conosco aqui.